Obama defende aumento nos salários no Dia do Trabalho. Missão da ONU vai investigar atrocidades no Iraque. Sobe o número de mortos em queda de edifício na França. Você acompanha a partir de agora os noticiários internacionais. O presidente americano Barack Obama pediu nesta segunda-feira, durante as comemorações do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, o aumento do salário mínimo no país. O discurso do presidente aconteceu em Milwaukee, no estado de Wisconsin. O salário mínimo americano varia de acordo com o estado, mas Obama defende que ele tenha um valor inicial de pelo menos $10,10 a hora. Não há negação para a verdade. O país merece um aumento. Tudo vai muito bem em Wall Street. As empresas estão indo bem. Deem um aumento à América. A pressão de Obama tem o apoio do Fundo Monetário Internacional, que pede uma melhora nos ganhos das pessoas para minimizar a pobreza. Diferente do resto do mundo, os Estados Unidos comemoram o Dia do Trabalho não em 1º de maio, mas na primeira segunda-feira de setembro. E o Conselho de Direitos Humanos da ONU decidiu nesta segunda-feira, por unanimidade, enviar uma missão para investigar as atrocidades cometidas pelos jihadistas do Estado Islâmico no Iraque. A resolução solicitada por Bagdá foi aprovada por unanimidade pelos 47 Estados-membros. A ONU espera que os investigadores comecem o trabalho em algumas semanas. As Nações Unidas justificaram a decisão a partir das denúncias de assassinatos seletivos, conversões forçadas, sequestros, escravidão, tortura e perseguição sistemática por motivos religiosos e étnicos. Desde 9 de junho, os insurgentes sunitas, liderados pelos ultra-radicais jihadistas do EI, tomaram grandes faixas de território no Iraque, multiplicando os abusos e forçando centenas de milhares de pessoas a deixar suas casas. A ONU também lembrou os efeitos do conflito sobre as crianças do Iraque, que são recrutadas e muitas vezes usadas como escudo humano. Por sua vez, a ONG UN Watch lamentou que os investigadores não terão o mandato de apurar os crimes do governo iraquiano. 8 pessoas morreram e 11 ficaram feridas no desabamento de um prédio de 4 andares na periferia de Paris, após uma explosão provavelmente provocada por um vazamento de gás. O corpo da 8ª vítima, um homem de 50 anos, foi encontrado nesta segunda-feira pelos bombeiros, que ainda procuram por sobreviventes. Autoridades tinham informado mais cedo a descoberta do corpo de uma mulher de 80 anos. Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas, 4 delas gravemente, na explosão que aconteceu na manhã de domingo em Rosny-sous-Bois. O perigo de colapso sempre existe, mas temos vários procedimentos de segurança. Há um laser que fica monitorando as construções, que detecta movimentos nos prédios. Bombeiros dão um alerta com apitos e buzinas toda vez que um edifício se move e sinalizam para o local ser esvaziado. O Ministério do Interior disse que a explosão teria sido provocada por um vazamento de gás. O episódio destruiu completamente a fachada do prédio. Depois da polêmica envolvendo a lei municipal que obriga o município a emitir multas apenas em semáforos que disponham de temporizador, a OAB de Itajaí resolveu mover uma ação civil pública pela anulação das multas emitidas em semáforos que não possuam o equipamento. Veja na reportagem de Melqui Nascimento e Matheus Nunes. Um mês após as polêmicas sobre o excesso de multas no município de Itajaí, a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em Itajaí, decidiu propor ao Ministério Público uma ação civil pública para o cancelamento das autuações. Uma lei municipal de número 5.159 do ano de 2008 determina que o município só pode emitir multas em semáforos que possuem temporizador, que marca o tempo do intervalo entre os sinais. De acordo com o presidente da OAB em Itajaí, o órgão de trânsito do município não pode declarar a lei como inconstitucional. Grande número de cruzamentos da nossa cidade não tem esse temporizador. Portanto, essas multas são ilegais. O órgão de trânsito municipal tem dito que a lei é inconstitucional, mas ele, o órgão de trânsito, não tem a competência
para dizer se a lei é constitucional ou não. A lei só poderia ser declarada inconstitucional através de uma ação direta de inconstitucionalidade a ser apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Quem está agora para apreciar o nosso pedido é a Segunda Vara Federal de Itajaí. Nós ingressamos com uma ação civil pública na sexta-feira, pedindo basicamente 3 coisas: que o município se abstenha de lançar multas ilegais, que os processos administrativos hoje em tramitação, que pontuam na carteira dos condutores, sejam suspensos e, ao final, que todas as multas ilegais sejam canceladas. Esses são os 3 pedidos que foram protocolados na sexta-feira. Na sexta-feira mesmo, o Dr. Marcelo Michelotti, que é o juiz da segunda vara, já despachou o processo, determinando que o município preste informações em 72 horas, para depois disso ele apreciar o nosso pedido de liminar. Esperamos que nos próximos dias tenhamos a resposta disso. Quem comemora a iniciativa da OAB são os próprios motoristas. Estou entrando com recurso no Jari justamente por causa de multa absurda que eu recebi num semáforo ali no cruzamento da Avan, que não tem o temporizador e tem o equipamento eletrônico de avanço de sinal. Quer dizer, é uma indústria da multa com certeza. Inclusive eu ganhei 2 numa forma que tu não consegue, inclusive nessa sinaleira da Uruguai. Tá no amarelo, não tem como tu parar. Tu és obrigado a passar, ganhei uma multa. Teria que ser tudo cancelado, na minha opinião, pelo menos, né? Tendo em vista a forma em que elas foram aplicadas contra o motorista, o usuário, né? E eu acredito que, além disso, tem vias aqui que comportam uma velocidade um pouco superior e isso acaba prejudicando, tendo em vista a pontuação, a dificuldade de recurso, né? Eu acredito que devem ser anuladas. Mas para quem ainda não recorreu das multas por conta própria, a recomendação é que os condutores prejudicados procurem seus direitos. Uma ação judicial nós não podemos prever o resultado. Então as pessoas que têm procedimentos com prazo devem fazer as suas defesas, devem impugnar, recorrer a Jari, até uma decisão posterior que possa então abarcar todas essas questões. Mas até lá, até uma decisão judicial nesse sentido, os prazos têm que ser cumpridos, as pessoas devem fazer os seus recursos, sim, porque entendemos que boa parte das multas foi ilegalmente lavrada. A lei que serve para o condutor deve orientar também a atividade do agente público de trânsito. Essa situação, essa história aí das multas aqui em Itajaí ainda vão ter muitos outros capítulos. E o MCA Notícias de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Uma boa tarde para você e até amanhã.